Em algum momento a gente aprende que o caminho certo é estudar, se formar e arrumar um emprego. Então você faz tudo isso e acha um trabalho muito legal no mundo corporativo, trabalha pra caramba, se esforça, cresce, mas parece que tem alguma coisa que ainda não encaixa. E não porque você odeia o que faz, mas porque lá no fundo você se pergunta, será que é só isso que existe? E se eu pudesse me dar a permissão de testar algo diferente? Então neste vídeo eu quero te convidar a fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre como seria se você pudesse se permitir a tomar um caminho diferente do que você tem hoje. E meu nome é Tássia, eu estou em Da Nang, no Vietnã, e eu estou passando uma temporada aqui na Ásia em busca das principais comunidades de nômades digitais, porque eu acredito que o ambiente pode te ajudar muito a atingir o que você quer atingir. Então, estar perto de pessoas que pensam parecido com você te ajuda a motivar e também te dá várias ideias, vários insights de como você pode atingir, seja lá o objetivo que você queira atingir. E eu provavelmente não quero ser nômade digital minha vida inteira, mas eu quero criar uma vida, aliás, estou criando uma vida com um pouco mais de liberdade, e eu acho que estar perto dessas pessoas que pensam dessa forma pode me ajudar muito. E então, além de tudo isso, eu ainda estou vestindo a calça que eu estava vestindo em um dos vídeos anteriores, que eu não gostei muito, mas eu recebi alguns elogios, então eu vou vestir ela de novo, talvez seja a minha calça oficial de vídeos. E eu estou aqui com a minha colinha pra gente bater um papo sobre testar caminhos novos. Vamos lá? E eu queria entrar em 2 pontos pra gente começar a se questionar e a refletir. E o primeiro deles é a história que todo mundo passa, o que nós somos ensinados, que é o caminho para o sucesso, que é estudar numa boa faculdade ou estudar numa faculdade, depois achar um CLT ou um emprego numa empresa grande e construir carreira neste lugar até você atingir o seu sucesso. E isso eu sei que não é a realidade do 100% do povo brasileiro, mas é a história que nos é contada, que é preciso estudar e achar um emprego numa empresa tradicional para você ter sucesso. E muitas vezes, até falando por experiência própria, que a gente começa esse trabalho, e até mesmo quando você está um pouco mais acima, não necessariamente você está como estagiário ou como analista no começo da sua carreira, mas às vezes você também sempre faz várias tarefas que você se questiona do porquê que você está fazendo. Então, às vezes você nem sabe o que você está fazendo, mas você está apenas lá cumprindo suas funções. O que tudo bem, porque a gente precisa ganhar dinheiro, e eu sei que isso funciona para muitas pessoas, mas a ideia aqui, lembra, é só se questionar e não falar o que é certo e o que é errado, porque cada um vai ter o seu caminho e cada um vai ter os seus objetivos. Então esse é o primeiro questionamento que eu queria que a gente pensasse, se esse realmente é o caminho que funciona para todo mundo. Eu sei que vai funcionar para algumas pessoas, mas será que esse é o caminho que funciona para todo mundo? Não sei, fica a reflexão. E o segundo ponto aqui que eu queria que a gente refletisse é: e se a vida, ao invés de girar em torno do trabalho, ela girasse em torno do estilo de vida que a gente quer construir? E aqui eu não estou questionando a importância do trabalho nas nossas vidas, eu acho que trabalhar é muito importante, sim, e eu sei que eu falo de uma posição de privilégio, onde eu tive acesso a boas escolas, onde eu fiz uma boa faculdade e onde eu pude estudar fora do Brasil, tive a experiência de trabalhar por anos na Europa, então eu sei que eu falo de uma posição de privilégio aqui, mas eu acho que tudo que eu vou falar aqui serve para qualquer caminho, porque aqui a ideia, mais uma vez, não é falar se o meu caminho é certo ou não, ou se o seu caminho é certo ou não, é mais a gente se questionar e se dar essa oportunidade para se questionar, para ver se o caminho que a gente tá serve realmente pra gente ou não. E aí eu quero te fazer algumas perguntas para continuar um pouco nesse tema, para você continuar refletindo, que é: e se o problema não fosse o trabalho? E se o problema fosse o fato de que a gente coloca o trabalho no centro de tudo e a nossa vida, os outros pontos da nossa vida ao redor? E se você escolhesse o estilo de vida que você quer viver e você depois escolhesse um trabalho que se adeque a esse estilo de vida, e aí você não fica mais em torno do seu trabalho, mas você fica em torno do seu estilo de vida, e o seu trabalho é uma das partes do seu estilo de vida e que ajuda você a ter esse estilo de vida. Você já pensou sobre isso? E inclusive alguns empreendedores de sucesso, eles definem essa ideia, e eu acho muito válido, eu vou até citar alguns aqui. Um deles é o Jonas Castro, que ele sempre fala do empreendedorismo com paz, e ele também criou, né, ele foi morar nas montanhas, ele queria ter uma vida um pouco mais tranquila e queria empreender, e aí ele achou o empreendedorismo para girar em torno, para ajudar a construir esse estilo de vida que ele queria. E um outro caso também que eu queria mencionar, que inclusive eu tive o prazer de tomar café com ele nessa última semana aqui em Da Nang,
que é o Paul, que é o autor do livro The Pathless Path, que eu já falei em algum dos vídeos aqui, que eu trouxe os principais insights, os principais aprendizados desse livro, porque é um livro que eu achei muito interessante. E se você quiser, até vou deixar ele linkado em algum lugar aqui para você assistir esse vídeo. E ele me falou a mesma coisa. Inclusive, um dos pontos, né, do livro dele é esse, né? De você, na verdade, criar, escolher um estilo de vida e você criar um trabalho que se adeque a isso, uma fonte de renda que se adeque a isso. Então, isso é muito interessante. E dito isso, eu queria entrar um pouco na minha história aqui. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas eu queria entrar um pouco na minha história para trazer um pouco de contexto aqui nesses questionamentos, de onde surgiram esses questionamentos para mim aqui também. Então, assim como eu mencionei um pouco no começo do vídeo, eu também faço parte dessas pessoas que foram ensinadas a estudar, a achar um emprego CLT ou um emprego numa empresa grande e construir carreira. Isso foi desde a minha família. Eu venho de uma família de acadêmicos, então os meus tios, o meu pai, são todos acadêmicos e na nossa família sempre foi muito importante o estudo. Inclusive porque a única pessoa empreendedora, a única pessoa que eu tenho referência de empreendedorismo na minha família que foi o meu avô. Ele não passou o conhecimento dele de empreendedorismo, porque para ele o empreendedorismo foi uma questão de necessidade. Ele precisava sustentar a família dele. Ele tinha 5 filhos, né, e uma esposa. Então, o empreendedorismo, como ele não estudou, não fez uma faculdade, o empreendedorismo foi a forma que ele encontrou para sustentar a família dele. É claro, né, que eram outros tempos, há muito tempo atrás, é uma situação completamente diferente hoje em dia, mas ele não passou, tá, esse conhecimento do empreendedorismo para mim. Até uma coisa que eu tenho um pouco, eu falo, poxa, eu gostaria de ter tido um pouco de conhecimento do meu avô sobre empreendedorismo, mas o que ele passou foi o que ele sempre motivou tanto os filhos quanto os netos foi a estudar. Então vai estudar meu filho, vai estudar minha filha, minha neta, meu neto, que é a coisa mais importante que você tem. E ele era a pessoa que mais estudava que eu conhecia, mesmo não tendo feito uma faculdade. Ele estava sempre lendo, e eu acho que até era uma frustração dele, né, que ele não teve a possibilidade de estudar, então ele estudava por conta própria. Então eu não tive essa visão de ter um outro caminho, né? Então, o que eu não julgo, eu acho super importante estudar, tá? Eu não tô questionando aqui a importância do estudo ou não, eu acho que estudo é essencial, mas o questionamento que eu queria ver aqui era só esse caminho que existe ou se existem outros caminhos. E até refletir se esse é o caminho ideal para você, que é o que eu tô fazendo agora, que eu estou refletindo se esse é o caminho ideal para mim ou não. Eu estou num momento da minha vida, que eu já falei em alguns vídeos aqui também, que eu estou testando, então eu estou trabalhando com vários projetos, tanto em freelancer, quanto outras coisas como criação de conteúdo, como vocês estão vendo aqui, e outras coisas também que eu quero entrar um pouco mais a fundo no empreendedorismo também, até para me encontrar um pouco mais e descobrir esses outros caminhos, e acho que até por isso que eu posso falar um pouco sobre isso, porque eu estou vivendo isso e também conversando com muitas pessoas que estão vivendo isso ou que já viveram, né, e já estão numa outra etapa, que já descobriram exatamente o que querem fazer e estão seguindo. Então eu venho conversando com muitos empreendedores, com pessoas que têm contratos com outras empresas e conseguem trabalhar remoto. Eu tenho conversado com pessoas que prestam serviço, que criam aplicativos, que fazem desenvolvimento de sistema de informação. Então eu estou conversando com várias pessoas que têm vários perfis diferentes, que saem um pouco desse caminho um pouco mais tradicional que a gente foi ensinado, e é isso que eu queria refletir aqui um pouco com vocês. Inclusive, eu tenho um vídeo que ficou muito legal, que eu conversei com alguns desses nômades digitais que poderiam estar tanto viajando como eles estão viajando, ou poderiam estar do conforto do lar deles, trabalhando e ficando perto da família deles, mas foi uma escolha deles também estar aqui viajando enquanto eles trabalham. Mas esse vídeo ficou muito legal, eu fiz uma entrevista com alguns deles, acho que 5 deles, que também acabaram virando meus amigos, que foi muito legal, e até para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que você pode fazer sendo nômade digital ou para buscar uma carreira um pouco mais flexível. E eu sei que eu sou extremamente privilegiada por poder estar testando da forma que eu estou testando, mas eu não vou me botar aqui numa situação de privilégio. Na verdade, eu vou me parabenizar aqui na sua frente, porque eu acho que eu fui atrás disso também. Sim, eu tenho um certo privilégio, mas também eu que fui atrás, tá? Porque eu sei de muitas pessoas que tiveram as mesmas condições que eu e não estão onde eu estou. E tudo bem, às vezes o meu estilo de vida não cabe para essas pessoas, às vezes não é o que essas pessoas procuram. Mas eu queria só deixar aqui, honestamente, os meus parabéns a mim mesma, porque eu acho que às vezes a gente não se dá o devido crédito, e eu acho que a gente deveria nos dar mais crédito nestes casos, porque
isso também é uma parte nossa. Sim, tem um pouco de privilégio, mas sim, também tem uma parte que eu fui lá atrás e eu fiz isso acontecer, tá? Então eu acho que vale a pena pontuar aqui também. E agora que eu te contei um pouco da minha história, nesse contexto um pouco de se questionar se esse é o caminho certo para mim ou não, e eu queria que você se desse permissão para você se questionar, para saber se o caminho que você está é o caminho certo ou não. Você não precisa ter resposta nenhuma, você não precisa fazer mudança nenhuma, pelo menos não no primeiro tempo. Eu acho que aqui a ideia é só que você se questione, porque eu tenho me questionado faz muito tempo e esse é o primeiro passo, talvez um dos passos mais importantes, porque é quando você tem consciência de que você está ou que você não está no caminho certo. Eu não tô defendendo aqui para você largar tudo, para você empreender, para você virar influenciador, não tô defendendo nada aqui, eu só quero que você se questione para saber se você tá num caminho certo ou não. E se caso você diga, tá, eu acho que eu não tô no caminho que eu gostaria de estar, eu acho que esse caminho não é pra mim, eu te sugiro que você faça tipo as coisas passo a passo e de preferência em paralelo com o seu trabalho atual, fazendo as coisas pouquinho a pouquinho, né? Tem um autor de um livro muito famoso, que eu não lembro exatamente o nome, mas é o que fala sobre criar hábitos, que eu escutei um podcast com ele um dia desses, e até vou colocar o nome do livro aqui, eu vou colocar o livro na tela, e ele fala, né, sobre o estar 1% melhor a cada dia, e que isso ao final do ano, por exemplo, é uma coisa muito grande, né? Porque 1% do que você tá hoje, depois vezes 1% do que você tava no dia que você já tá a 1% a mais, se você melhorar um pouquinho a cada dia, no final de um ano, por exemplo, você já vai ver várias mudanças. Então, né, e até eu defendo muito essa questão do planejamento, eu defendo muito fazer as coisas com um pouco menos de risco e talvez até com várias coisas, né, na verdade, que você possa levar em consideração. Uma delas é fazer em paralelo do seu trabalho, outra delas é talvez tentar uma renda passiva, vamos dizer assim, e outra delas é ter uma gordura também, talvez guardar um pouco de dinheiro para você se permitir a levar o seu projeto adiante, seja ele, sei lá, empreendedorismo ou alguma outra coisa que você queira fazer, mas fazer isso em passos e tentando fazer um pouquinho a cada dia. E aqui tem algumas coisas que eu queria falar para vocês, que eu escrevi algumas frases para ajudar a gente a pensar. Uma delas não é uma pergunta, é apenas uma constatação que errar cedo é melhor que viver no automático para sempre. Então pense sobre isso, se talvez você testar em paralelo com o seu trabalho ou já, né, tentando planejar, tentando fazer de alguma forma que reduza os seus riscos, cedo você já vai ver se isso é pra você ou se não é pra você, e você não vai precisar ter saído do seu trabalho pra fazer isso, sabe? Então eu acho que testar, eu acho que é sempre uma forma de você ver se é pra você ou não. E aqui outro ponto que eu coloquei aqui pra gente refletir é não necessariamente vai dar certo, mas, como eu disse antes, você já vai ter testado, já vai ter visto se é pra você ou não. E assim, né, falando da minha experiência, eu te garanto que você vai aprender muito, porque eu venho testando muitas coisas já, desde que eu saí do meu CLT. Na verdade, antes disso, né, porque eu já tive contato com empreendedorismo, então só pra dizer que eu já venho testando outros caminhos, mas mais exclusivamente neste último ano eu tenho testado muitos caminhos. Eu já testei YouTube Dark, já testei marketing de afiliação, eu prestei vários serviços de freelancer, principalmente relacionados ao marketing digital, e agora eu também estou testando a parte de criação de conteúdo. Muito provavelmente eu vou voltar para essa parte de empreendedorismo também, que é uma coisa que me interessa bastante. Então eu tenho testado vários caminhos e isso tem me ajudado a aprender muito sobre mim e sobre o que eu quero e sobre o que eu não quero também, e sobre o que dá certo e o que não dá certo pra mim. Então acho que isso é muito importante. E aqui então, entrando em algumas perguntas também, algumas questões para te ajudar a refletir, e se você se desse permissão para testar? Você acha que seria muito ruim? Você acha que tem alguma forma que você consiga testar outras formas de viver em paralelo com o seu trabalho para que você não tenha que tomar muito risco ou não? Eu julgo dizer que com certeza tem alguma forma de você testar em paralelo. Eu já vi gente fazendo tanta coisa, pode falar, tá bom, mas você não tem filho, você não tem família, você não sabe o que você tá falando. Mas eu já vi casos de pessoas com família e que testaram, arranjaram tempo, né, fica um pouquinho menos no celular aí, faz um pouquinho por dia. Então eu acho que às vezes a gente se dá muita desculpa, sabe? Pra não fazer alguma coisa. Mas eu acho que quando a gente quer mesmo fazer, a gente arranja um jeitinho, mesmo que demore mais, porque você não tem muito tempo, eu acho que você consegue arranjar um jeito. E outra pergunta aqui que eu quero que você se faça, para te ajudar a refletir, e se o próximo passo não fosse uma decisão gigante, mas um pequeno experimento?
Então eu vou deixar você aí com esse questionamento para você perguntar para si mesma e ver se faz sentido, como você poderia colocar isso na sua vida. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz, que é praticamente um guia de como ser nômade digital, mas não entra só para nômade digital, entra também para pessoas que querem ter uma vida um pouco mais flexível, seja, né, para viajar, né, como nômade digital, ou seja para ter para trabalhar do conforto do lar. E eu fiz um guia aqui com alguns pontos que eu julgo super importantes para você fazer essa transição e que talvez possa te ajudar. Eu vou deixar aqui no final deste vídeo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui contando o que você achou e obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.